Vocês viram aí que o governador não conseguia parar de rir, né? Do apoiador ali, do presidente Lula, gritando volta para o PT, Tarcísio. Ele está ali do lado do ministro Rui Costa, que também gargalha sem parar. E eu fui conversar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E olha o que ele me disse. Vou vir para cá, ó, câmera 1. Vamos trazer esse bastidor para vocês. Tarcísio de Freitas me disse, nunca fui PT. A nossa conversa foi logo depois desse evento com o presidente Lula no Porto de Santos. Vou abrir aspas. Nunca fui do PT. Eu ri porque foi uma provocação bem humorada. Ele me contou que o sujeito da plateia parecia ali um sujeito super engraçado. Na hora foi muito engraçado. E ele comentou ainda, nós precisamos dessa leveza na política. Durante essa cerimônia, gente, que é comemorativa dessas obras, esse convênio que está sendo firmado para unir o Santos e Guarujá através do túnel, vocês acabaram de ver o contexto, esse volta para o PT, todo arrancando gargalhadas de todo mundo. Tarcísio, é sempre bom a gente lembrar, ele foi ex-ministro de Bolsonaro e está cotado para concorrer à presidência da República pela direita. Agora, o porquê desse volta para o PT? Porque durante o governo Dilma, ele foi diretor executivo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E o Lula espertamente lembrou isso, como se Tarcísio tivesse trabalhado para ele, Lula. E aí Tarcísio menciona para mim nessa entrevista, eu fui escolhido para o DENIT por ser técnico e ter conhecimento da área. Na época, dei o meu melhor no órgão. Mas, segundo o governador, a aproximação com Lula agora, que ele está na arena política, ele, Tarcísio, é para entregar serviço ao cidadão. Não tem convergência de ideia, diz Tarcísio, nem alinhamento político. E ele vai além. As pessoas não estão preocupadas com a briga ideológica. Elas querem é deixar de pegar a fila da balsa. Qual balsa? A travessia Santos-Guarujá. Vamos ver mais um pouquinho desse evento de troca de afagos entre Lula e Tarcísio. A gente tem muito para te explicar disso aí ainda. Durante essa cerimônia, Lula acenou de forma bem clara a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e aliado de Bolsonaro. Ele disse que o estado governado por Tarcísio terá da presidência, o estado qual? São Paulo, tudo o que for necessário. Acompanhem. E eu quero dizer ao governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência eu tratei São Paulo diferente porque eles não pertenciam ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes. Estado que eu devo tudo o que eu sou. É a simbologia, né? Está lá do lado Fernando Haddad, que foi adversário de Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo, é um dos primeiros ali a bater palma. E durante a sua fala, Tarcísio também reforçou a parceria que tem construído com o presidente Lula. Ele disse que os dois deixarão um legado trabalhando juntos. Então está na hora, realmente, de celebrar o que é histórico. Não importa ter opinião diferente, o que importa é enxergar o verdadeiro interesse público. Importa enxergar que nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado, e nós vamos deixar o legado, e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Gente, é muito afago. Vamos fazer um pouquinho de análise? Coloca aí o meu time em tela. Jussara Soares está vindo primeiro. Jussara Soares, e o bolsonarismo vendo tantos abraços e afagos e trabalhando juntos e aperto de mão? Boa tarde, Raquel, e todo mundo que está aqui com a gente. Esse evento logo cedo com o Tarcísio e o presidente Lula logo já teve repercussão em todos os lugares, nos grupos de WhatsApp, a gente conversando com as fontes, e todo mundo tinha algum comentário a fazer.
sobre os aliados de Tarcísio, o que eles dizem é o seguinte, que hoje esse evento ficou muito claro como Tarcísio é pragmático, que ele vai adotar essa linha. E diz que até acham isso positivo, porque se tem uma cobrança de que a direita tem um lado extremo, né, extremista, o fato de Tarcísio ali participar desse evento hoje ao lado de Lula demonstra ali a capacidade dele de diálogo, priorizando o governo e deixando de lado as questões ideológicas. Esses são os aliados de Tarcísio. Obviamente, Raquel, é que nos bastidores sempre fica muito desconfortável. Mas aí eu vou te contar uma história que hoje de manhã eu estava conversando com algumas pessoas e logo cedo, antes das 7 da manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro, obviamente que ele já sabia que ia ter essa agenda, né, entre Lula e Tarcísio, compartilhou para os seus contatos no WhatsApp um vídeo, um trecho da live dele que ele fez domingo ao lado dos filhos, em que ele, nessa live, fazia elogios, rasgava elogios a Tarcísio de Freitas. E o que ele disse nesse trecho? Elogiou a administração que Tarcísio tem feito em São Paulo e, obviamente, teve ali quis tirar ali os méritos, o fato dele ter escolhido Tarcísio para ministro de Infraestrutura, elogiou a gestão que ele fez na pasta, no governo dele, e disse também, olha, eu olhei quando Bolsonaro, nesse trecho que ele divulga, ele fala assim, quando eu chamei Tarcísio para ir para São Paulo com ele, disse que Tarcísio até lembrou, mas eu sou carioca, torcedor do Flamengo, e Bolsonaro, nesse vídeo que ele compartilha, ele diz assim, não, é importante dizer o que você fez. Então, Bolsonaro, já sabendo que isso ia acontecer, aproveitou para compartilhar para os contatos esse elogio que ele fez, mas também colocar a sua marca ali de que Tarcísio é um governador de São Paulo porque foi escolhido por ele para estar nesse posto, Raquel. É criação dele, né? A ideia foi dele, ninguém pode negar isso. Foi ele que enxergou o potencial eleitoral do governador. Vamos colocar o time todo aqui, Igor Peixoto. Cadê Clarice Oliveira, Pedro Venceslau? Pedro, tá todo mundo minimizando isso daí. Em outras épocas daria um barulho danado. Tem caroço nesse angu. O que está acontecendo? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Olha, eu conversei hoje com bastante gente ali do bolsonarismo, deputados, aliados do ex-presidente, porque eu percebi que havia um silêncio nas redes sociais. Em outras circunstâncias, por exemplo, durante o processo de reforma tributária, o Bolsonaro criticou publicamente o Tarcísio de Freitas, mas agora não. Nem o Bolsonaro, nem o entorno dele, nenhuma postagem sequer. Então, qual que é a leitura que os bolsonaristas fazem? Há uma irritação, sim, todos eles dizem isso, há um incômodo muito grande por conta dessa troca de afagos, mas eles sentem que o Bolsonaro já está envolvido em frentes de batalha demais e não pode perder a tutela do governador Tarcísio de Freitas nesse momento. Eles avaliam que o governador está cada vez cuidando mais do seu projeto pessoal de poder, que no caso é a reeleição para governador em 2026, então vai continuar nesse caminho. Se houver um rompimento, se os bolsonaristas esticarem demais a corda, pode haver sim um rompimento e o Tarcísio passa a ser então apontado como candidato natural à presidência da República em 2026. Apesar de estar inelegível, o Bolsonaro não admite essa situação. Então eles ainda trabalham como se o Bolsonaro fosse candidato à presidência da República e não querem que ninguém faça sombra para ele. E conversei também com alguns deputados bolsonaristas que elogiaram, por incrível que pareça, esse gesto. Uma delas foi a deputada Carla Zambelli. A Carla Zambelli diz o seguinte, olha, o governador está fazendo a parte dele, é uma obra importante para São Paulo. Eu, no lugar dele, não teria estômago, mas ele está fazendo a coisa certa, está sendo político, está sendo pragmático. Então, daí a gente vê que há uma mudança de estratégia, aparentemente, dos bolsonaristas em relação ao Tarcísio, porque sempre foi uma relação complicada. O Tarcísio recebe críticas do Bolsonaro, mas depois recebe o Bolsonaro na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, faz gestos, abre espaços políticos no governo para os bolsonaristas e mantém sempre esse cuidado de manter a base próxima, mas também caminhando com suas próprias pernas, olhando para o futuro político. Clarissa, e você, minha amiga, que leitura que você está fazendo de tantos abraços, afagos? A gente está tentando juntar as pedras desse quebra-cabeça. Está me parecendo aí uma disputa em torno de Tarcísio de Freitas.
Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos meus colegas aqui, todo mundo que está acompanhando o 360 hoje. Raquel, você sabe que eu almoçava hoje com 2 fontes do PT e, obviamente, não tinha como esse assunto não acabar entrando na conversa. E o clima, assim, era de risada completa. Eles dizendo que Lula tinha feito uma jogada brilhante, que se bobear, daqui a algum tempo, não seria de todo absurdo se ele conseguisse trazer Tarcísio de Freitas de volta para esse campo ali de esquerda. O que, obviamente, é uma piada, mas na prática a gente sabe que esse é exatamente o jogo que o presidente Lula está fazendo, que tem a ver com travar essa disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Manter toda a política regional, de certa forma, como um apêndice da política nacional, como se a polarização entre Lula e Bolsonaro estivesse sempre permeando qualquer esfera de governo, qualquer grupo político, qualquer agremiação partidária e assim por diante. E esse movimento vem tanto numa tentativa de manter protagonismo na cena política nacional, em que Lula e Bolsonaro se alimentam dessa dinâmica de arqui-inimigos, como também num plano que tem a ver até com a eleição municipal de São Paulo. A gente sabe que Tarcísio está sendo apresentado aí como grande fiador da candidatura de Ricardo Nunes, porque Ricardo Nunes quer fazer um movimento mais na direção do centro, não quer estar tão diretamente associado a Jair Bolsonaro, mas quer os votos do bolsonarismo por meio de Tarcísio de Freitas. Quando Lula cola em Tarcísio dessa forma, além dele poder fazer esse discurso de que ele tem uma atitude muito republicana e jamais vai deixar que a polarização interfira ali em decisões de governo, ele ao mesmo tempo traz o principal cabo eleitoral de projeção mais nacional, digamos assim, do prefeito Ricardo Nunes para perto dele próprio. Então, o jogo aí é muito complexo, é muito estratégico e Lula está se saindo muito bem nele, Raquel.